Olá, gente, espero que todos estejam bem. A gente vai dar continuidade à nossa disciplina de teoria política. A aula passada a gente falou um pouco sobre Maquiavel e hoje a gente vai falar sobre outro pensador, outro teórico que se chama Thomas Hobbes. Thomas Hobbes nasceu no dia 5 de abril de 1588 e faleceu no dia 4 de dezembro de 1679. Ele era inglês, ele foi matemático, teórico político e ele foi o autor de uma obra muito conhecida chamada Leviatã, certo? E também outra obra, também tão conhecida, mas não tão falada como Leviatã, é o do Cidadão, e em 1651. As duas obras, né, foram escritas em 1651. Para a gente entender a base do pensamento político de Hobbes, a gente tem que entender que ele é um autor contratualista, né? O que é um autor contratualista? Como a gente viu nas aulas passadas, né? Existe uma corrente de pensamento em que duas correntes de pensamento, e uma que dizia que o homem era naturalmente político, né, uma corrente aí encabeçada por Aristóteles, o homem é um animal político, e a outra corrente, né, defende que o homem, em certo momento da sua vida, ele viveu num estado de natureza. E, hipoteticamente, né, vai ser assinado um contrato social para que o homem consiga conviver com os outros, né, de maneira social, de maneira amigável, né? Então, esse pensamento da corrente contratualista fala que em determinado momento o homem viveu sem Estado e ele se viu na necessidade de criar um Estado justamente para equilibrar a vida em sociedade. Dessa forma, existem vários autores contratualistas. Hobbes, Locke, Rousseau são contratualistas, mas existem diferenças básicas entre eles, né? Uma dessas diferenças é a concepção de como é o homem em seu estado de natureza, qual é a característica do homem em seu estado de natureza. Então, cada um desses autores vai dizer, vai afirmar que o estado de natureza de um homem é de uma forma, o outro vai dizer que é de outra forma, né? E hoje a gente vai falar sobre Hobbes, né? Mais tarde a gente vai falar sobre Locke, depois vai falar sobre Rousseau, e a gente vai poder fazer constatar essa diferença básica, né, entre os autores contratualistas e qual a diferença entre eles, né? Apesar de defender essa corrente contratualista, existe diferenças, né, básicas do pensamento entre os autores contratualistas. E a chave de entender o pensamento de Hobbes é justamente o que ele fala, né, como é um homem em seu estado de natureza. A gente já sabe que ele é o contratualista, né, daqueles filósofos que entre o século XVI e o século XVIII afirmaram que a origem do Estado e da sociedade está em um contrato. Os homens viveriam naturalmente, sem poder, sem organização, que somente surgiria depois de um pacto firmado por eles, estabelecendo as regras de convívio social e de subordinação política. Ou seja, ele era contratualista, mas como era um homem natural, né, de Hobbes, como era a característica do homem em seu estado de natureza, segundo Hobbes. O homem natural de Hobbes, ele não vai dizer que o homem é um selvagem, né? Ele é o mesmo homem que vive em sociedade, né? A natureza do homem não muda, né, conforme o tempo, a história ou a vida social. O que vai mudar é o poder, né, que está exercido sobre esse homem, né? É o poder moderador, um poder que vai controlar a natureza do homem, né? É um poder que vai controlar essa formação dessa sociedade. Mas isso não quer dizer que um homem seja de uma maneira no seu estado de natureza e vai mudar, né, conforme o tempo. Ele vai mudar quando alguma força vai o dominar para que eles vivam em sociedade conforme algumas leis, né, conforme as leis do Estado, as leis da sociedade.
Dessa forma, eu vou ler um trecho aqui do Leviatã para vocês entenderem mais ou menos como é a visão do homem natural, né? Como é a visão do homem em seu estado de natureza para Thomas Hobbes. Ele vai dizer, né, em seu livro Leviatã, que a natureza fez os homens tão iguais quanto as faculdades do corpo e do espírito, que embora por vezes se encontre um homem manifestamente mais forte que o outro, ou de espírito mais vivo do que o outro, mesmo assim, quando se considera tudo isso em conjunto, a diferença entre um e outro homem não é suficientemente considerável para que qualquer um possa, com base nela, reclamar qualquer benefício a que outro não possa também aspirar tal como ele. Porque quanto à força corporal, o mais fraco tem força suficiente para matar o mais forte, que por secreta maquinação, que aliando-se com os outros, quer se encontrem ameaçados pelo mesmo perigo. Então, Thomas Hobbes, nessa passagem, vai dizer que todos os homens são iguais, né? Que até o mais fraco é capaz de dominar o mais forte, né? Até o mais fraco é capaz de se alinhar a outro e derrubar o mais forte. Então, ele coloca um homem em uma condição igual um ao outro, né? Os homens são iguais, e por mais que se manifeste, um se manifeste mais forte que o outro, né, é capaz de se juntar, se maquinar contra a pessoa para derrubar aquele que ele julga por força, né, o mais forte. Dessa forma, essa passagem, né, que é uma passagem que causou muita intriga, né? O Hobbes foi muito mal visto por essa afirmação, mas ele vai dizer que os homens são absolutamente iguais, mas que são tão iguais que nenhum possa triunfar de maneira total sobre o outro, né? Todo homem é opaco aos olhos do seu semelhante. Ele vai dizer isso também. Todo homem é opaco aos olhos do seu semelhante. O que isso quer dizer? Que eu não sei o que o outro deseja, né? E por isso eu tenho que fazer suposições de qual serão as atitudes mais prudentes e mais razoáveis que eu tenho que tomar em relação ao outro. Então eu não sei o que é que ele está pensando, eu não sei o que é que ele está, né, planejando. Então eu tenho que encontrar uma maneira mais prudente para lidar com essa situação. Dessa maneira que se eu não posso, né, prever o que eu estou pensando, o outro também não pode prever o que eu estou pensando, né? Então, dessas suposições, ele vai falar que é o mais razoável para lidar com essa situação de insegurança, de dúvida em relação ao outro, é cada um atacar o outro para vencer, cada um buscar vencer o outro. E quando eu faço isso, e quando Hobbes afirma que se eu não sei o que o outro está pensando e eu não vou arriscar, né, saber que o outro está pensando, que ele pode estar armando contra mim, ele pode estar querendo o que é meu, o mais razoável possível é eu atacar esse outro antes que ele me ataque. Então, esse pensamento de Hobbes vai acabar caracterizando esse estado de natureza de uma guerra de todos contra todos. Se não há um poder moderador para que me peça, para que garanta o meu direito, que é o direito natural que Hobbes, né, vai dizer que o homem em seu estado natural tem direito à vida, se eu não há um estado que vai me garantir isso, se não há leis que me garanta isso, eu vou fazer de tudo para sobreviver. E fazendo de tudo para sobreviver, eu tenho que prever, eu tenho que antecipar o pensamento das pessoas que convivem, né, ali por perto. E dessa forma, antes que essa pessoa possa armar contra mim, eu vou querer eliminá-lo, justamente para me manter seguro. Então é esse grau de segurança que prevê Hobbes no homem em seu estado de natureza, antes do aparecimento do Estado. Não existe um Estado para inibir,
né, guerras para inibir disputas, a sociedade vai viver em uma guerra generalizada. Eu vou ler mais um trecho do livro Leviatã, que vai falar justamente sobre isso, né, dessa guerra generalizada, né, para vocês terem uma ideia como é que é o pensamento de Hobbes. Né? Da igualdade quanto à capacidade, deriva a igualdade quanto à esperança de atingirmos nossos fins. Portanto, se dois homens desejam a mesma coisa ao mesmo tempo, que é impossível ela ser gozada por ambos, eles tornam-se inimigos. E no caminho para o seu fim, que é principalmente sua própria conservação e às vezes apenas seu deleite, esforçam-se para destruir ou subjugar um ao outro. E disto se segue que, quando o invasor nada mais tem a recear do que o poder de um único outro homem, se alguém planta, semeia, constrói ou possui um lugar conveniente, é provavelmente de esperar que outros venham preparado com forças conjugares para desapossá-lo ou privá-lo não apenas do fruto do seu trabalho, mas também de sua vida, de sua liberdade. Por sua vez, o invasor ficará no mesmo perigo em relação aos outros. Quer dizer, se eu construo algo para mim, né, se eu construo um ambiente confortável para mim, nada e ninguém vai impedir que outras pessoas tentem tirar isso de mim. Sejam elas sozinhas, seja ela junta a outros para tentar, né, tirar aquilo que eu construí. E o que é que ele vai dizer? Que uma vez que essas pessoas consigam, né, conquistar aquilo que o outro construiu, eles vão ficar na mesma condição, né, de insegurança, porque provavelmente outras pessoas vão querer tomar aquilo que eu conquistei, e tomar aquilo que é meu. Né? Então ele vai dizer que esse estado de natureza é um estado de insegurança, é um estado que as pessoas tentam a todo custo a sobreviver, a se manter vivo, e se isso significar que eu tenho que eliminar outra pessoa para isso, eu vou fazer, porque quiçá aquela pessoa está pensando em me eliminar. Então é uma forma de autoconservação, de autopreservação, eu ter essa guerra de todos contra todos, porque eu estou num estado de desconfiança, né, de todos ao meu redor. Se eu não tiver um estado que vai impedir do que um ataque o outro, que um tire o que é o do outro, eu vou viver nessa guerra de todos contra todos. Continuando a leitura do Leviatã, ele vai dizer que, de modo que a natureza do homem, encontramos três causas principais da discórdia. A primeira é a competição, a segunda é a desconfiança e o terceiro a glória. Né? A primeira, ou seja, a competição, leva os homens a atacar o outro tendo em vista o lucro. Né? Já a segunda, que é a desconfiança, ele vai atacar o outro tendo em vista a segurança, né? Eu estou sempre desconfiando da pessoa que está ao meu lado. E a terceira, né? Ele vai atacar o outro pela glória, né? Em busca de manter uma reputação, né? Quem busca, né? Quem ataca o outro pela competição, usam a violência para se tornarem senhores das pessoas, mulheres, filhos e rebanho dos outros homens. Quem ataca, né, pela desconfiança era para defendê-los, né, e o terceiro por ninharias, né, a glória por ninharias, como uma palavra, um sorriso, uma diferença de opinião e qualquer outro sinal de desprezo que seja diretamente dirigido às suas pessoas, que é indiretamente aos seus parentes, seus amigos, sua nação, sua profissão ou seu nome. Então, o primeiro vai atacar em busca de manter um lucro, a segunda em busca de manter, né, a sua própria segurança, e por último, as pessoas vão atacar pela reputação, seja uma opinião contrária à minha, seja uma ofensa contra mim ou contra meus familiares, contra minha nação, contra meus amigos. Então são as três possibilidades, né, que Hobbes
imagina que leva um homem a atacar o outro homem, né? Recapitulando, competição, né? Que é o lucro, justamente é o lucro, né? A desconfiança, que é se manter seguro na sociedade em que há, né, uma constante competição, e a glória, que quer dizer a reputação. Se alguém me ofender alguém meu, ou minha família, minha nação, eu vou atacá-lo porque eu não posso cair em desonra. E ao afirmar isso, o Hobbes tem a perfeita convicção, a perfeita consciência de que essa definição iria chocar, né, os seus leitores, principalmente depois de vir da ideia, né, do animal político de Aristóteles, né, o animal social, que para Aristóteles um homem naturalmente vive em sociedade e só desenvolve todas as suas potencialidades dentro de um estado, dentro de uma sociedade, né? Então, esta era a convicção das maioria das pessoas, né? Que ele dizia que essas pessoas fechavam os olhos à tensão que há na convivência com os demais homens, né? E em conceber uma relação social como harmônica, né? Então ele vai dizer que quando os pensadores afirmam que o homem é um homem que o homem é naturalmente sociável, um homem naturalmente político, as pessoas estão ignorando, né, as diversas tensões que existem, né, no convívio com o outro. Então ele vai dizer, não, ó, se não há um poder, se não há um Estado, se não há alguém que regule, né, essa convivência, né, que ponha regras na sociedade, o homem, né, tende a querer sempre estar, né, em benefício, sempre estar acima do outro, né, e ele vai fazer de tudo para se manter, né, com suas posses, com sua honra, com sua glória, seu lucro, né, e sua segurança. E como eu não sei como é que o outro está pensando e como o outro vai agir, né, eu prefiro agir de forma que eu possa me proteger. E se eu tiver que matar alguém, isso Hobbes está de natureza, eu vou matar porque essa pessoa, quiçá, um dia pode querer também tomar o que é meu ou me matar. Então, perceba, né, que diferente de Aristóteles, que vê o como um animal totalmente sociável e político, Hobbes vai dizer, não, olha, a natureza do homem não é essa, né? A natureza do homem é igual, né? São todos iguais, e é justamente essa igualdade que vai promover esse estado de guerra de todos contra todos, porque eu sempre quero me sobressair, eu sempre busco, né, me sobressair em relação ao outro, e com isso se transforma numa guerra generalizada. Então, o que é que Hobbes pede, né, no seu livro Leviatã? Ele pede um exame de consciência, né, o conhece-te a ti mesmo. Ou seja, ele vai dizer que esse mito do homem sociável, defendido por Aristóteles e seus, né, antecessores, o mito de que o homem é sociável por natureza nos impede de identificar onde está o conflito e de contê-lo, né? Quando eu coloco um homem numa situação, né, igual, todos iguais, né, vai ser mais difícil identificar de onde é que vai nascer esse conflito, né? A política só será uma ciência se soubermos como o homem é de fato e não na ilusão. Só como a ciência política será possível construirmos o Estado que se sustente em vez de tornar permanente guerra civil. Ou seja, ele vai dizer que só com a ciência política será possível construir um Estado, para retirar um homem, para acabar com essa situação de guerra de todos contra todos, um permanente, né, estado de guerra, um permanente guerra civil. Então, voltando ao homem natural de Hobbes, né, o que é que Hobbes deduz que no estado de natureza, como seria um homem nesse estado de natureza, né? Ele vai dizer que um homem no seu estado de natureza, ele tem direito a tudo,
né? Eu tenho direito a tudo, tu tem direito a tudo, os outros têm direito a tudo, né? E no final das contas, como é que eu vou dividir, né, se todo mundo tem direito a todos? Ele vai falar que no seu livro Leviatã, vou ler mais um trecho para vocês entenderem o pensamento, né, de Hobbes. O direito de natureza, a que os outros autores geralmente chamam de jus naturale, é a liberdade que cada homem possui de usar seu próprio poder de maneira que quiser para a preservação da sua própria natureza, ou seja, de sua vida, e consequentemente de fazer tudo aquilo que seu próprio julgamento e razão lhe diga como meios adequados para esse fim. Então, um homem natural de Hobbesiano é um homem que está procurando sobreviver, que ele tem direito a tudo, mas principalmente ele tem direito à vida, né? E eu tenho o direito também de fazer de tudo, né, que for do meu julgamento, que for de acordo com o meu julgamento e razão, que eu possa fazer tudo para que se preserve esse meu direito natural, né? O meu direito a ter tudo, né? E o meu direito natural de ter a vida, né? Então, para eu proteger minha vida, eu sou capaz de fazer qualquer coisa para que isso seja, né, preservado, para que minha vida seja preservada. E aí, como eu vou pôr fim nesse conflito, né, nessa guerra de todos contra todos, né? Ele vai dizer que o indivíduo hobbesiano, né, no seu estado de natureza, o indivíduo em seu estado de natureza, segundo Hobbes, ele vai dizer que ele não almeja tantos bens, né, como erradamente pensam alguns que escreveram sobre Hobbes, mas ele busca a honra, né? Entre as causas da violência, uma das principais reside na terceira, aquela que a gente falou, que é a glória, né? Quando os homens se batem por ninharias, com uma palavra, com um sorriso, com diferença de opinião ou qualquer outro sinal de desprezo, quer seja diretamente dirigido às suas pessoas, quer indiretamente indiretamente por seus parentes, seus amigos, sua nação, sua profissão ou seu nome, né? É a principal causa, né, da guerra, que é a busca pela honra, a busca pela glória, né? Então a honra é o valor atribuído a alguém em função das experiências externas. Um homem hobbesiano, ele não é um homem econômicos, né? Ou seja, né, seu maior interesse não está em produzir riquezas, nem mesmo pilhares, nem mesmo acumular essas riquezas. O mais importante para ele é ter sinais de honra, entre os quais se inclui a própria riqueza, né, e a sua honra, né? E sua reputação. Quer dizer que o homem vive basicamente de imaginação. Ele imagina ter um poder, ele imagina ser respeitado ou ofendido pelos seus semelhantes. Imagine que o que o outro vai fazer, se ele vai fazer mal ou se ele vai me fazer bem, né? Ele dá imaginação, ele vive dessa imaginação de ter poder, né? De ser respeitado, de ser ofendido e na imaginação do que o outro possa fazer comigo, né? E ele fala do perigo, desse perigo, porque um homem se opõe a fantasiar o que é irreal. O estado de natureza é uma condição de guerra, porque cada um se imagina, com razão ou sem, poderoso, perseguido ou traído. Então, ele vai dizer que o homem vive dessa imaginação. Eu me imagino, né, ser amado, eu imagino ser perseguido e eu, de certa forma, eu não vou me arriscar, né, em ser perseguido. Então, eu vou buscar, né, eliminar possíveis obstáculos, possíveis pessoas que venham querer me eliminar de algum jeito. Outro trecho de Leviatã, ele vai falar que todo homem deve esforçar-se pela paz, na medida que tenha esperança de consegui-la.
E caso não consiga, pode procurar e usar todas as ajudas e vantagens da guerra. A primeira parte desta regra encerra a lei primeira e fundamental de natureza, isto é, procurar a paz e segui-lo. A segunda encerra-se a suma do direito de natureza, isto é, por todos os meios que pudermos para defendermos a nós mesmos. Então, Hobbes não vai dizer que um homem é naturalmente alguém que vai, né, sempre querer guerra, mas ele é naturalmente um homem egoísta. Ele tem o mesmo pensamento de Maquiavel. Lembra que Maquiavel diz que um homem, né, é naturalmente mesquinho, egoísta e velhaco, né? O Hobbes também vai dizer que esse homem, né, ele tem uma característica egoísta, mas apesar disso, ele não vai, ele sempre vai querer buscar paz. Mas como essa paz é quase impossível de ser alcançada, se eu não conseguir alcançá-la, eu tenho que usar de todos os meios para que eu tenha, né, condição de me defender. Então ele coloca um homem numa posição bem egoísta e um homem nessa posição egoísta, né? E anteriormente, como a gente disse, um homem nessa condição de imaginação, ele imagina ter poder, ele imagina ter riquezas, ele imagina ser ofendido. Veja que acaba sendo uma situação, né, uma característica até mesmo explosiva. Então, um homem no estado de natureza de Hobbes, ele tem essa característica de sempre estar buscando se proteger. E como eu sou muito desconfiada, é uma natureza desconfiada, eu vou procurar me proteger, eliminando as possíveis ameaças. Então, como é que eu vou controlar essa situação de guerra contra todos? Onde é que o Estado entra aí? O Estado, né, ele exige um Estado que seja dotado de espada, armado para forçar os homens ao respeito. Então, ele diz que o Estado, quando se implementa um Estado, esse Estado tem que ser soberano, esse Estado tem que ser absoluto, ditador, porque é a única maneira de se manter, né, a harmonia, se manter a paz. Não poderia ter nenhum outro poder moderador que impedisse o soberano de fazer o que for necessário para se manter a ordem dentro de um Estado, dentro de uma sociedade. Porque se há governo, é justamente para que esses homens consigam conviver em paz, né? Sem governo, vimos que nós não matamos uns aos outros, né? Vivemos nessa guerra de todos contra todos, e por isso que o poder do governante tem que ser ilimitado, né? Absoluto, né? Pois se ele sofrer alguma limitação, se o governante tiver de respeitar tal qual obrigação, né? Então quem irá julgar se ele está sendo justo ou não está sendo justo, né? Quem é que vai dizer, quem é que vai julgar se o soberano está agindo com justiça? Então, Hobbes vai afirmar que não há outra alternativa: ou o poder é absoluto, ou continuamos na condição de guerra entre poderes que se enfrentam. Então, ou esse poder é livre de qualquer amarra, é livre de qualquer tipo de moderação, ou continuaria essa guerra de todos contra todos. E sobre igualdade e liberdade, né? Então, nesse estado absoluto, né, nesse estado em que o poder é absoluto, né, vocês devem estar se perguntando qual é o papel da liberdade e qual é o papel da igualdade, né? Esses valores que a gente tão, né, tão presente, né, no nosso cotidiano e nossas defesas, né, da liberdade e da igualdade, né? Então, o Hobbes vai derrubar isso aí, ele vai dizer que, ele dirá que tanta missão de descontentamento e guerra, né, que essa igualdade, que já vimos, é um fator que leva à guerra de todos contra todos. Ele vai dizer
que Hobbes não faz, né, ele não vai fazer nenhuma proclamação revolucionária como fez a Revolução Francesa, que vai dizer que todos os homens nascem livres e iguais. Ele simplesmente afirma que dois ou mais homens podem querer a mesma coisa, e por isso todos vivem numa tensa competição. E a liberdade, Hobbes vai definir do modo também que deixa de ser um valor, né? Eu não posso dar total liberdade ao ser humano, senão ele vai tentar fazer, né, o que ele quer. Então eu vou ler mais uma parte do Leviatã para vocês entenderem o pensamento, né, sobre liberdade para Hobbes. Ele vai dizer que liberdade significa, em sentido próprio, a ausência de oposição, né, entendendo por oposição os impedimentos externos do movimento. E não se aplica menos às criaturas irracionais e inanimadas do que às racionais. Porque tudo o que estiver amarrado ou envolvido de modo a não poder mover-se senão dentro de um certo espaço, sendo esse espaço determinado pela oposição de algum corpo externo, dizemos que não tem liberdade de ir mais além. E o mesmo se possa com todas as criaturas vivas, quando se encontra presas ou limitadas por paredes ou cadeiras, e também das águas, quando são contidas por diques ou canais, e se assim não fosse, se espalharia por um espaço maior. Costumamos dizer que não tem a liberdade de se mover da maneira que fariam se não fosse esses impedimentos externos. Mas quando o que impede o movimento faz parte da constituição da própria coisa, não costumamos dizer que ela não tem liberdade, mas que lhe falta poder de se mover, como quando uma pedra está parada ou um homem se encontra amarrado no leito pela doença. Essa parte sobre liberdade talvez seja um dos capítulos até menos lido, né, do Leviatã. Ele reduz, né, a liberdade como uma determinação física aplicável a qualquer corpo, né? Com isso, ele praticamente elimina o valor, né, da liberdade como um clamor popular, como um princípio pelo qual os homens lutam e morrem. Ele vai dizer, o homem já nasce livre, né? Então a liberdade não é um clamor. Então ele vai dizer aqui, outro trecho de Leviatã. É coisa fácil os homens se deixarem iludir pelo precioso nome de liberdade, e por falta de capacidade de distinguir, tomarem por herança pessoal e direito inato seu aquilo que é apenas direito do Estado. E quando o mesmo erro é confirmado pela autoridade, de autores reputados por seus escritos sobre o assunto, não é de admirar que ele provoque sedições e mudanças de governo. Nestas partes ocidentais do mundo, costumamos receber nossas opiniões relativas à instituição e aos direitos do Estado, de Aristóteles, de Cícero e outros autores gregos e romanos que viviam em estados populares, e em vez de fazer derivar esses direitos dos princípios da natureza, o transcreviam para seus livros a partir da prática de seus próprios estados que eram populares, tal qual os gramáticos descrevem as regras da língua a partir da prática do tempo, ou as regras da poesia a partir dos poemas de Homero e Virgílio. Então, dessa forma, resta, porém, uma liberdade ao homem, né? Quando o indivíduo firmou o contrato social de natureza, ele renuncia ao direito da natureza, né? O seu direito natural, isto é, ao fundamento jurídico da guerra de todos contra todos. E que neste direito, um meio, né, de que ele fazer o que é conveniente para sobreviver, contradizia o fim, né, que era preservar a própria vida. Então, se eu tenho, eu posso fazer o que eu quiser para proteger a minha vida, eu vou contrariar, né, o fim, que é preservar a própria vida, porque vai ter outra pessoa que também deve estar maquinando contra a minha vida, né? Um homem percebeu que como todos tinham esse direito, né, como todos tinham direitos iguais, tinha tanto direito quanto ele, o resultado só poderia ser guerra, né? Porque a vida do homem, se está na natureza, segundo Hobbes, era solitária, pobre, sórdida,
né? Embrutecida e curta, né? Que ele vai falar no capítulo 13 de Leviatã. Mas dando esses poderes, né, absolutos ao soberano, a fim de instaurar a paz, um homem só abriu mão do seu direito para proteger a sua vida e colocou isso na mão do soberano, né? Agora, qual é o meu direito natural à vida? Então, eu vou transferir o meu direito natural para o soberano para que ele possa me proteger, né? Se esse fim não for atendido, né, apesar de termos um soberano, um rei absoluto, um governante absoluto, né? Se o fim de proteger a vida dos seus súditos não for atendida, o súdito não lhe deve mais obediência. Apesar de ser um governo absoluto, se não arcar, né, com compromisso, né, de não compromisso, ele não fala por compromisso, porque segundo Hobbes, o governante não prometeu nada, né, mas eu posso deixá-lo de obedecê-lo, né, eu posso, né, não mais dever a obediência a esse governo se ele não tiver, me protegendo, que já que é o fim, né, a finalidade de todo o governo, né? Não porque o governante prometeu alguma coisa, mas é porque desapareceu, simplesmente porque desapareceu a razão que levava o súdito a obedecer, que era a proteção da minha própria vida. Se o Estado, se o governante não garantir isso, então, né, qual é a razão que eu tenho para obedecê-lo? Se eu coloquei o Estado, se eu assinei o contrato hipotético, contrato social, para que ele me proteja, se ele não está fazendo isso, desaparece qualquer razão para que eu possa obedecer esse governante. Ele vai afirmar que essa é a verdadeira liberdade do súdito, né? A possibilidade de eu deixar de obedecer o governante simplesmente porque ele deixou, né, de me proteger, né? Que era a finalidade para o aparecimento, para a instauração de um Estado na visão de Hobbes. Só que esse estado de Hobbes, né, ainda continua marcado pelo medo. Se você for pegar o livro do Leviatã, né, um livro escrito em 1651, você vai mostra um príncipe cuja armadura é de ferro, cuja armadura é feita de escamas, que são os seus súditos brandido, e ele levanta uma espada. Então, o Estado é algo que ainda vem marcado pelo medo, né? O mesmo medo, né, do seu estado de natureza. O próprio nome Leviatã, né, é um monstro bíblico, né, que aparece no livro de Jó, e Hobbes diz que o soberano governa pelo temor que inflige aos seus súditos, porque sem medo ninguém abriria mão de toda a liberdade que tem naturalmente. Se não temesse a morte violenta, que um homem renunciaria ao direito que possui por natureza a todos os bens e corpos. O que ele quer dizer aí? Que se não for através do medo, né, um homem jamais, né, abriria a mão de toda a liberdade que ele tem no seu estado de natureza. Então o estado de hobbesiano, ele ainda vai estar marcado pelo medo, né? Um exemplo muito caracterizado vem da própria capa, né, do livro Leviatã, que é um monstro, né, um monstro bíblico que vem no livro de Jó, né, e é um monstro que ele desperta o medo, né, porque se eu não tiver medo, por que eu vou abrir mão da minha liberdade, se não, né, se eu não temesse uma morte, se eu não temesse, né, uma morte violenta, por que razão eu estaria abrindo mão de toda a liberdade que eu tenho no meu estado de natureza, né, se não for pelo medo de morrer, pelo medo de ser eliminado. Mas a gente também precisa ponderar, né, esse medo que há no estado hobbesiano, né? Primeiro, o Leviatã não aterroriza, né? O terror já existe no estado de natureza, né? Quando eu vivo no estado de pavor, de que meu suposto amigo me mate, né? Esse medo já existe no estado de natureza. Já o poder do soberano apenas mantém temerosos os súditos
que agora conhece as linhas gerais do que deve seguir para não incorrer a ira do governante. Segundo Hobbes, né, um indivíduo bem comportado, um indivíduo, né, que segue leis, né, dificilmente terá problemas com o soberano. Então ainda é muito caracterizado pelo medo, mas esse medo não é originário do Estado, não é originário do governante. É um medo que já vem desde o seu estado de natureza. Né? E eu apenas mantenho esse medo, né, para que o soberano seja obedecido pelos súditos, né? E algum indivíduo, né, as pessoas que são bem comportadas dificilmente vai ter problemas, né? A gente pode até fazer uma adenda aqui com a ditadura militar, quando a gente escuta sempre, né, quando muitas pessoas falam, se andar na linha, você não vai você não vai ser torturado pelo sistema, né? Eu vivi no tempo da ditadura e não fui torturado, não fui preso, né? Basta seguir as leis do Estado e não se opor ao Estado, né? Não questionar o Estado, né? Por mais que seja questionável, né? Se você andar na linha, você não vai sofrer retaliações do governo. Porém, né, o Estado não se limita apenas em deter a morte, né? Não vai se limitar apenas em deter a morte violenta. Não é a produto apenas do medo, né? Se entrarmos no Estado, é também como esperança, né? De ter uma vida melhor, de ter uma vida mais confortável. E esse conforto, em grande parte, deve-se à propriedade, né? A sociedade burguesa, que no tempo de Hobbes já lutava para se afirmar, estabelece uma autonomia do proprietário para fazer com seu bem o que bem entende. Então já existe uma ideia de propriedade privada, de uma vida confortável baseada em uma propriedade privada. Se na Idade Média a propriedade é um direito limitado, porque havia inúmeros costumes e obrigações que a controlavam. Por exemplo, um senhor das terras na Idade Média, né, o senhor das terras não podia impedir o pobre de colher espigas ou frutas, né, na proporção necessária de saciar a sua fome. Mas nos tempos modernos, o proprietário dessas terras adquire o direito não só do uso do bem e seus frutos, né, como também o abuso, isto é, a alienação do bem, né, que eu posso destruí-lo, vendê-los ou dá-lo conforme, né, fosse do meu interesse, né? Então ele vai reconhecer, o Hobbes vai reconhecer o fim de velhas limitações ligadas às propriedades feudais, né, ligadas às limitações da propriedade feudal. E nisso ele está de acordo com as classes burguesas empenhadas para acabar com o direito de classes populares à terra comunal ou privada. Né? Acaba-se, né? Se antes um servo poderia, né, tirar da terra do senhor feudal algumas espigas de milho, algumas, né, frutas para que ele possa saciar, na proporção que ele possa saciar sua fome, né, no estado de Hobbes, acaba-se com essa possibilidade. Ou seja, o dono da terra é dono de toda a produção, o dono da propriedade é dono de toda a produção e ele vai fazer com essa produção o que ele bem entender, seja queimá-lo, dá-lo, né, destruir ou vender. Então, dessa forma, né, a gente encontra um pensamento muito parecido de Maquiavel quando ele vai colocar o homem como sendo um homem naturalmente egoísta, né, egoísta, e um homem que está a todo custo querendo, né, defender o que é o dele, e se isso significa eliminar o próximo, isso será feito, né, isso será feito para que eu consiga preservar o meu direito natural, que é a vida. Então, podemos entender porque Hobbes é como Maquiavel, de certa medida, né,
um dos pensadores mais malditos da história da filosofia. Eles são chamados de pensadores, dos filósofos malditos, justamente por essa visão, né, que eles têm sobre o ser humano. Né? Então, no século XVII, o termo robista é quase tão ofensivo quanto o termo maquiavélico, que é usado até hoje. Não só porque apresenta o Estado como monstruoso e um homem como belicoso, alguém que está em constante guerra, né? E sim porque o ser humano, o indivíduo não tem uma boa natureza. Não? Então, esses dois pensadores, tanto Hobbes quanto Maquiavel, vai colocar um homem em uma posição egoísta, em uma posição de guerra, né? Uma posição onde os homens são ávidos por poder e ávidos, né? O Hobbes vai falar dessa imaginação, o homem se imagina poderoso, se imagina ameaçado. Então, a gente recapitulando, né, esse pensamento de Hobbes, vamos entender que Hobbes era um autor contratualista, né, aquela corrente de pensadores que acreditam que o homem viveu em um certo período em estado de natureza, só para depois instaurar o Estado. Né? Um homem, no seu estado de natureza de Hobbes, ele é egoísta, ele vive numa guerra de todos contra todos, e ele vive baseado em uma imaginação, no imaginar-se ser poderoso, imaginar-se estar sendo ameaçado. E esse homem tem direito a tudo, e principalmente todo mundo tem direito a tudo, e essa igualdade no estado de natureza é justamente um motivo maior dessa guerra generalizada que Hobbes diz que o homem tem seu estado de natureza. Seu estado de natureza, o homem é comandado pelo medo, seu medo de ser atacado, né? O medo de perder a vida. E quando é instaurado o Estado, através de um contrato social, esse medo ainda permanece. Né? Então, para que apesar desse medo, o homem era livre? Né? E para que eu quero, né, abrir mão dessa minha liberdade para que botar na mão de um governante que seja um governante absoluto, um soberano, né, que tem total poder, né, que é justamente para acabar com essa sensação de segurança eterna que se tem no seu estado de natureza. Então, um homem abre mão da sua liberdade e transfere, aí eu falo transferência, porque quando eu falo em transferência, esse direito natural que é a vida não é mais meu, está na mão do Estado. Então, o Estado está ali para garantir que eu sobreviva. E se esse Estado não garantir essa minha sobrevivência, que é o único motivo que eu abro mão dessa minha liberdade, né, que é justamente uma liberdade numa eterna insegurança, o único motivo que eu abro mão dessa liberdade é justamente, né, a capacidade do Estado de me proteger. E se esse Estado não fizer isso, eu deixo de obedecer. Eu tenho total direito de deixá-lo de obedecer, já que o único benefício da instauração de um Estado para Hobbes é a minha proteção. Então, recapitulando, Hobbes é contratualista. Um homem em seu estado de natureza é um homem que vive numa guerra de todos contra todos, né? O direito natural do homem hobbesiano é o direito à vida, né? Na verdade, todos têm direito a tudo, mas principalmente à vida. Então, eu estou protegido ao fazer qualquer ato que vá me proteger, né? Inclusive, matar alguém que provavelmente, né, em minha imaginação pode me matar. Então, para que eu quero o Estado? O Estado aparece único, exclusivamente para minha proteção, para que essas pessoas estejam protegidas, e eu transfiro o meu direito natural, que é a vida, para o Estado, e justamente por isso o Estado hobbesiano é um Estado absoluto, é um Estado com poderes, né, ilimitados,
porque, segundo Hobbes, se algo, né, se tiver outro poder limitando o poder absoluto do governante, acaba que volta esse estado de guerra de todos contra todos, né? Bem, agora eu vou ficando por aqui. A gente vai ter um encontro, né, logo mais na nossa aula ao vivo para vocês tirarem todas as dúvidas, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, vão anotando aí que eu vou tanto tirar essas dúvidas no fórum quanto na nossa aula que vai ser ao vivo, né? Nossa conferência ao vivo. Espero que estejam todos muito bem e uma boa semana, na medida do possível, essa quarentena que estamos vivendo, tá certo? Até mais, eu espero encontrar vocês pessoalmente em breve.